Olá, pessoal! Estamos começando mais um Med Talks, o podcast do Cetros. Eu sou a Nathalie Aires, jornalista, e vou mediar um bate-papo sobre um tema que nem todo médico conhece, a neurosonologia. É a aplicação do ultrassom na neurologia, que pode ajudar médicos em emergência, centro de terapia intensiva e até na prática clínica. Para discutir esse tema, vamos conversar com o coordenador da pós-graduação de neurosonologia do Cetros, Dr. Marcos Lange. Neurologista com treinamento em Doppler transcraniano pelo Instituto Flumignano de Medicina em Curitiba e em Neurosonologia e Doenças Cerebrovasculares no Hospital Vall d'Hebron, em Barcelona, Espanha. Muito obrigada por estar conosco, Dr. Marcos. Obrigado você, Nathalie. É um prazer estar aqui com vocês e poder passar um pouco da nossa experiência, da nossa história, né, para os nossos ouvintes. E a nossa outra convidada é a doutora Daniele Sadala, neurologista, coordenadora do Ambulatório de Neurosonologia da Santa Casa de São Paulo e com certificação em Neurosonologia pela Academia Brasileira de Neurologia e o World Federation of Neurology. Muito obrigada pela presença, doutora Daniele. Obrigada eu, Nathalie, pelo convite, professor Marcos também. É um prazer estar aqui com vocês falando dessa área que a gente tem tanto interesse, né? Que a gente gosta tanto. Obrigada. O que eu já ouvi é que a neurosonologia não é muito conhecida, assim, entre os médicos. Então, vamos começar do básico? O que é a neurosonologia? Quem quer começar me explicando? Dani, começa você. Tá bom, professor. Obrigada. Na verdade, a neurosonologia é uma especialidade, uma área dentro da neurologia, na verdade, que a gente se dedica a usar ultrassom para os diagnósticos das doenças neurológicas. E já é utilizado na nossa prática há muito tempo, mas as pessoas conhecem muito pouco com esse nome de neurosonologia. As pessoas conhecem bastante o Doppler transcraniano, que foi o primeiro exame de ultrassom que teve início, né, a sua utilização na prática da neurologia. Mas é uma especialidade, uma área da neurologia aí que pouca gente conhece por esse nome, mas muita gente já usa na sua prática clínica, principalmente no ambiente de terapia intensiva. Não é só o Doppler transcraniano que compõe a neurosonologia, né? Isso mesmo, Nathalie. Então, assim, além do Doppler transcraniano, né, que foi a origem, né, a origem da neurosonologia na década de 80, se a gente for pensar até historicamente, o ultrassom que hoje é utilizado, né, e o Cetros tem o seu carro-chefe como ultrassom, ele teve a origem estudando o desvio de linha média, o desvio do cérebro, na década de 60, na década de 50. Só que daí, devido a algumas limitações técnicas, se partiu para outras estruturas, né? Então, as estruturas vasculares e a parte periférica, né? Muscular e abdômen, etc. E só na década de 80 voltou com o Doppler transcraniano e hoje, além do Doppler transcraniano, nós temos aí o uso do ultrassom para várias outras áreas, né? Desde áreas periféricas como nervos e músculos, até a parte de pacientes críticos, avaliação de hipertensão intracraniana. Então, hoje o espectro, né, da neurosonologia, que seria o uso então desse ultrassom nas doenças neurológicas, ele ampliou muito. E eu acho que isso também deve bastante ao desenvolvimento dos equipamentos, que hoje eles são muito melhores do ponto de vista tecnológico, permitindo então uma maior quantidade de informações. Entendi. Inclusive, eu fiquei pensando sobre isso, pesquisando sobre o tema pra gente conversar, né? Porque um ultrassom do cérebro, a gente tem a caixa craniana, né? Que eu imagino que deve dificultar um pouco o exame de imagem. Então, a gente tenta ir para fora da caixa craniana ou a gente hoje consegue visualizar também o cérebro dentro dela nos exames de ultrassom? Então, Nathalie, a gente não consegue avaliar por fora, infelizmente, né? Mas hoje a gente consegue, pela tecnologia, ultrapassar essa barreira óssea, que era a maior limitação. Então, antigamente, a gente tinha aí 10, 15, 20% dos pacientes em que a gente não via nada. Hoje, com a tecnologia, com aparelhos de qualidade atual, a gente consegue aí atingir 5, 10% dos pacientes sem essa janela óssea, né? Que limita bastante a avaliação. E a gente acaba usando algumas brechas que a gente tem no osso, né? Então, quando a gente nasce, o osso ele não é totalmente junto, né? E ao longo do tempo vai se juntando, mas permanecem algumas brechas e aí que o ultrassom, então, consegue penetrar e chegar dentro do cérebro e a gente consegue avaliar estruturas, né? Legal. E eu fiquei pensando muito, por que os médicos precisariam conhecer mais essa área? O que vocês acham que é importante que os médicos estudem mais, conheçam e tentem usar para aplicar? O que eu acho que é bem interessante é porque no início, como a gente comentou, o principal método que era conhecido, que era usado, era o Doppler transcraniano, que é um método vascular, né? A gente vê circulação. E hoje, com o desenvolvimento dos novos aparelhos e uma metodologia mais certa de aplicação do ultrassom, a gente consegue abranger praticamente todas as áreas, subespecialidades na neurologia, né? Então, tanto o neuromuscular, para ver nervo, para ver músculo, né? A gente consegue ver
a parte de terapia intensiva bem, a parte vascular. Então, acho que hoje o leque de opções de distúrbio do movimento, então, o ultrassom a gente usa para auxiliar no diagnóstico, por exemplo, da doença de Parkinson. Então, a neurossonologia está em todo lugar, né? Então, por isso as pessoas devem conhecer mais, né? Sem dúvida, Dani. E assim, eu acho que um ponto importante é que a tendência, né, com o custo da medicina estando mais elevado, a complexidade, que cada vez mais o médico tenha que ter ferramentas ao lado dele, né? Então, só um exame físico muitas vezes não é suficiente para uma tomada de decisão. Então, você ter acesso a uma ferramenta que consegue visualizar estruturas naquele momento da consulta, isso faz muita diferença. E não é só para o neurologista, para o neurocirurgião, mas o próprio profissional que faz ultrassom, que tem sua agenda de ultrassom, ele com a neurossonologia, ele pode agregar no trabalho dele, né? Nas atividades que ele faz, nos exames que ele executa, ele pode agregar essa ferramenta adicional. Então, a neurossonologia hoje, ela abre um leque para várias especialidades, para várias doenças, para vários momentos, desde o paciente crítico até o paciente ambulatorial, né? E a tendência vai ser essa, sem dúvida nenhuma, né? Do ultrassom se agregar na nossa prática clínica cada vez mais. Eu vi que existem muitos usos para emergência e para centros de terapia intensiva, né? Vocês podem me contar um pouquinho mais sobre esses usos? Sim, sem dúvida. Na terapia intensiva, na emergência, né, hoje a maior parte delas hoje tem um equipamento de ultrassom, e existem vários protocolos FAST, né, da parte cardiológica, da parte de tórax, e a gente tem essa ferramenta então para avaliar, por exemplo, a hipertensão intracraniana. Então, por meio da avaliação do nervo óptico, né, da bainha do nervo óptico, essa bainha ela tem uma conexão direta com o líquido do cérebro, e quando acontece essa pressão aumentada, ela vai dilatar essa bainha, eu consigo visualizar isso pelo ultrassom. Uma outra situação, por exemplo, é um paciente que chegue em coma ou rebaixado, né, com rebaixamento do nível de consciência, e eu faço o ultrassom e eu vejo que ele tem um efeito massa. O encéfalo dele está desviado de um lado para o outro. Isso é uma coisa grave, né, que pode mostrar um hematoma, um tumor. Então, sem dúvida nenhuma, essa opção, né, dessa ferramenta adicional à beira do leito daquele paciente faz com que as decisões sejam tomadas de forma mais rápida e mais assertiva. Eu acho que também, por exemplo, num ambiente de emergência ou de terapia intensiva, às vezes o paciente está tão instável que você levar ele para um setor de tomografia, por exemplo, pode ser muito complicado, né? Então, a questão do ter um ultrassom ao lado ali pode fazer com que você ganhe um tempo, né, para tomar a decisão, até conseguir estabilizar esse doente e levar para um setor diferenciado para que se façam outros exames, né? Que ele é bem portátil e tem um baixo custo, né? Sem dúvida. Legal. Bom, tem uma questão, voltando um pouco para trás, que dizem muito que a neurologia, até pelo que a gente já bateu papo até agora, é uma área considerada um pouco complexa, né? Fontes me disseram que normalmente quem faz neurologia é considerado meio nerd, até na faculdade de medicina. Eu queria entender melhor como que vocês foram para essa área. Pode ser a doutora Daniele primeiro. Na verdade, falando um pouco disso aí que você comentou, eu lembro que quando eu entrei na residência de neurologia, eu comentava com uma amiga de residência que os meus professores de neurologia na faculdade, eles eram um pouco diferentes, assim, então eles eram bem excêntricos, um pouco pareciam bem nerds, assim, era bem diferente, né? E aí, conforme hoje a gente vai nos congressos, a gente vê que a neurologia está tomada por outro perfil, né? De pessoas cada vez mais há um interesse, né, em conhecer mais a neurologia. Então, acho que esse perfil, assim, mudou um pouco, né? Mas acho que há uns anos atrás era assim. E a minha escolha pela neurologia, na verdade, ela veio por uma história familiar. Eu tive um parente que faleceu de AVC hemorrágico, e eu fiquei muito perto de tudo isso, né? Então, o meu interesse começou a despertar a partir disso, né? E na faculdade, eu fiz pesquisa relacionada à área de neurologia, então eu meio que acabei escolhendo, nem pensei muito sobre outras opções, e hoje estou bem realizada, acho que era isso mesmo que eu queria fazer, e é isso. Essa é a minha história dentro da neurologia, né? Muito legal, né? As histórias são muito bacanas a gente contar. E assim, eu concordo, acho que a neurologia mudou muito o perfil das pessoas. A medicina mudou, né? Hoje a gente tem um perfil muito diferente do que era antigamente, o que é excelente, né? Porque a gente vê pessoas de características diferentes exercendo uma profissão, isso é muito bacana. E um outro ponto que eu acho interessante é assim, a neurologia ela sempre teve uma imagem, né? Uma imagem que as pessoas olhavam que, poxa, vocês fazem diagnósticos fenomenais pela complexidade, pela necessidade de um raciocínio diagnóstico, que a gente chama então de eu conseguir direcionar
os achados do exame para aquela lesão, né? Então, por exemplo, se eu vou lá e ausculto o pulmão, com aquilo lá eu consigo escutar alterações, mas isso não me ajuda a direcionar se o pulmão é do lobo superior ou inferior, não faz muita diferença, porque a função é troca gasosa. No encéfalo, na medula, nos nervos dos músculos, dependendo do local da lesão, eu tenho achados diferentes no exame físico. Então esse raciocínio diagnóstico, ele sempre fez parte da neurologia, talvez por isso que tem essa imagem de ser uma especialidade um pouco de nerds, parecendo mais complexa. Mas a partir do momento que você entende como é que ela funciona, o processo fica muito semelhante. E isso, né, então tinha muita visão porque a gente fazia diagnósticos super complexos, super excêntricos e não tratava nada. Né? A gente não tinha tratamento para a maior parte das doenças. E hoje, cada vez mais, isso vem mudando, né? Com a tecnologia, com o desenvolvimento de tratamentos. Então, isso faz muita diferença. E pegando um gancho só do nosso ultrassom, que eu acho que é super legal a gente abordar aqui, hoje existem, né, protocolos de ultrassom direcionado para tratar a doença de Parkinson. Então, você faz ultrassom de baixa frequência, ele faz uma lesão cerebral específica em que esse paciente trata um tremor da doença de Parkinson. Então, tem estudos que mostram ele como uma forma terapêutica também. É claro que isso ainda está sendo no começo da prática clínica dessa tecnologia, mas já são resultados muito interessantes. A minha história na neurologia é um pouco diferente da Dani. Na verdade, durante a faculdade, eu estava no segundo semestre de faculdade, isso já faz alguns anos, a gente passou pela neuroanatomia, e aí teve uma greve. Eu fiz minha formação na Universidade Federal do Paraná, e, né, para quem fez a universidade pública sabe que greves são situações relativamente frequentes, e essa greve ela durou no final 90 dias. Eu tinha terminado e eu estava sem fazer nada, e abriu lá uma prova para monitoria, né? A monitoria, então, é aquela prática em que você ajuda o professor com as turmas mais jovens, né? Você trabalha em conjunto com o professor nas práticas e tudo mais. E abriu para neuroanatomia. Eu falei, poxa, eu vou fazer essa prova aí. E sentei os 90 dias e fiquei estudando. Acabei estudando o Ângelo Machado, outros livros, e prestei a prova e passei. No começo, eu me interessei muito pela neurocirurgia. Mas eu tenho um perfil, assim, de ser muito crítico comigo mesmo. E eu fui ver um neurocirurgião, que é um profissional excelente, e eu olhei para ele e falei assim, eu nunca vou conseguir fazer isso. Eu sou uma pessoa, eu brinco nas aulas com os alunos, que o meu dom, na verdade, é ser artista, não é ser médico. Até hoje, meus bonecos são de palitinhos. Então, minha habilidade de artista é nula. E eu acho que para um cirurgião, para um profissional que tem uma complexidade, ele tem que ter uma habilidade manual muito boa. E eu acabei daí seguindo para neurologia, isso no quarto, quinto período, participei de pesquisas como a Dani também, e acho que foi a minha melhor escolha de vida, eu não tenho dúvida disso. Que legal. E aí eu fiquei pensando como que o ultrassom e a neurossonologia chegaram para vocês, então, dentro dessa trajetória? Então, no meu caso, durante a minha residência, ali vem uma história também, né? Então, eu estava na residência e eu vim fazer neurologia porque eu queria fazer doenças neuromusculares, eletroneuromiografia. Durante o segundo ano de residência, chegou um aparelho novo de eletromiografia no serviço e eles resolveram testar em mim esse aparelho. A partir daquele dia eu decidi que eu nunca mais ia fazer uma eletromiografia em ninguém. Por causa da dor, né? Por causa da dor, é um exame extremamente desconfortável, né? Imagina você que você tem que pôr uma agulha no teu músculo e me mexer esse músculo. Então, ele dói, é um exame que dói. Então, eu não gostei daquilo. E daí tinha uma colega, né? A Viviane, que foi quem me treinou à época, tinha ultrassom, ela fazia o Doppler transcraniano à época e eu comecei a acompanhar o serviço junto. Então, era eu e mais um colega, o Juliano, e a gente pegava o aparelho e andava com ele por todo o canto buscando os pacientes que tinham feito arteriografia, para a gente comparar o nosso exame com a arteriografia. E assim a gente fez durante o R2, o R3, e eu acabei entrando nesse mundo, né, me interessei, depois eu fui para fora, fiquei então em Barcelona, onde eu aprendi a parte do ultrassom propriamente dito, não o Doppler transcraniano, estudos de carótida. Isso já fazem aí alguns anos e cada vez mais a gente está buscando aprender e também trazer esse conhecimento para os alunos, que eu acho que é o mais importante. Eu acho que é bem isso, né? A neurossonologia, ela entra na nossa vida através do Doppler transcraniano, né? Na maioria das vezes. Então, também tive o primeiro contato na residência com o Doppler transcraniano. E aí você vai entendendo mais o método, aí você vê que parece que falta alguma coisa, né? Aí você vai atrás de um outro método. Aí foi quando eu fiz carótida. Aí depois eu fui para fora também, fiz um estágio para aprender mais sobre ultrassom mesmo, né? E aí você vai somando coisas e você vê, você já está totalmente inserido, né, na neurossonologia. A neurossonologia não sabe mais de você, né? Onde você vê um ultrassom, você quer... Você quer mexer. E uma outra coisa que eu ia perguntar é, vendo que justamente o Doppler transcraniano voltou a ser estudado há relativamente pouco tempo, na década de 80,
30 anos atrás, 40 quase, ainda tem muita coisa para ser descoberta? O que tem em desenvolvimento dentro dessa área? Eu acho que mais essa parte de intervenção, né, como o professor falou, então, tanto no manejo do AVC agudo, já foi pesquisado, mas continua pesquisando, né, do próprio ultrassom, dissolver o coágulo, né, que causa o AVC isquêmico, nessa parte do movimento, e softwares, né. Então, acho que a tecnologia de software de monitorização permite você explorar funções que antes você só conseguia com dispositivos invasivos, né? Então, acho que isso é uma coisa crescente que acho que ainda pode crescer muito mais e se aprimorar, né? Melhorar e dar mais precisão diagnóstica para a gente, um método não invasivo, né? Sem dúvida. E além disso, a gente tem novas tecnologias chegando independentes do ultrassom, né? Então, por exemplo, nós temos uma tecnologia francesa, que é um ultrassom, chama-se Fast Ultrasound, em que ele consegue estudar a perfusão dos tecidos por meio do ultrassom sem contraste. Então, né, esse profissional, ele é um pesquisador francês, ele desenvolveu um transdutor que ele tem mais de 1000 cristais. Então, ele tem uma velocidade tão rápida que ele consegue ver a perfusão dos tecidos. E há talvez aí 15, 20 dias ele publicou, né, o primeiro trabalho conseguindo ultrapassar a calota encefálica em adultos, mostrando essa perfusão. Então acho que isso também será um grande divisor de águas quando entrar na prática clínica, né, porque é uma ferramenta formidável e aí talvez até possa permitir estudos perfusionais em pacientes com epilepsia, com outras doenças em que essa perfusão influencia não só na doença cerebrovascular, que é a principal doença utilizada até o momento. E eu fiquei muito curiosa com o tratamento de Parkinson que o senhor citou. Hoje ele já está sendo usado? Tem médicos, ainda faltam médicos, ou tem já bastante médicos que dominem, que já conheçam, ou não? Então, Como né, tá? isso é um equipamento que ele é mais voltado para a parte neurocirúrgica, então ele tem que ser feito em ambientes cirúrgicos, tem toda uma Uhum. complexidade, e ele anda junto com outro tratamento que é uma coisa que a gente chama de estimulação cerebral profunda, ou DBS, né, que é um marca-passo cerebral, que ele controla esses sintomas da doença de Parkinson. Eu fui informado, acho que faz uns 20 dias atrás, então as notícias são bem recentes, né? Isso é bom sempre, que o primeiro serviço está sendo montado no Brasil no próximo mês, se não me engano, em Belo Horizonte. Então, assim, ele ainda é uma coisa muito nova, ele não usa o Doppler que a gente usa, o ultrassom que a gente usa, é um equipamento específico para esse tipo de tratamento, mas sem dúvida ele vai facilitar esse processo, porque o estimulador cerebral, né, esses marca-passos, eles são extremamente caros, caríssimos, na verdade. E o que a gente tem de outra opção é fazer uma cirurgia e queimar aquele tecido. Uhum. Também tem riscos de complicação. Então, os estudos mostram que esse ultrassom de baixa frequência, ele permite esse tratamento, esse resultado terapêutico, e o primeiro serviço está sendo montado agora. Então ainda a gente tem um caminho longo pela frente, mas é uma oportunidade a mais para esses pacientes que hoje vivem numa doença degenerativa, grave, que limita muito sua funcionalidade. Então tá vendo, gente, Mad Talks trazendo notícias fresquinhas para vocês. Quando a gente fala muito em diagnóstico de doença neurológica, eu fico lembrando do diagnóstico de morte cerebral. E principalmente há pouco tempo atrás a gente teve o Gugu, né, que foi o último caso famoso, né? E no caso dele ficou muito claro para a imprensa essa demora do diagnóstico, então ele tinha saído do acidente, aí todo mundo será que morreu, não morreu, e a demora aqui, as 24 horas, né? Com essas tecnologias da neurossonologia, a gente consegue talvez encurtar esse tipo de diagnóstico ou facilitá-lo de algum modo? Então, na verdade, isso depende de legislação, né? Cada país tem uma regra que a gente tem um período para aguardar para abrir esse protocolo de morte cefálica. Então, o protocolo de morte cefálica ele é composto de várias etapas. Então, tem países que consideram só o exame físico como uma etapa necessária. No nosso país, no Brasil, a gente tem que ter 2 exames físicos, então 2 exames médicos, neurológicos direcionados para achados que sugiram essa alteração, um exame complementar, um método complementar, e uma coisa que a gente chama de teste de apneia. Então ele tem que ter todas essas etapas para a gente finalizar esse processo. Então esse tempo ele depende de vários fatores, de eu conseguir fazer essas etapas de forma adequada, porque muitas vezes um teste de apneia que você imagina, né, a gente está com um paciente num respirador e daí você para esse respirador e você observa se ele faz algum movimento respiratório. E isso pode levar à instabilidade. Então, às vezes, você tem que interromper o exame devido à instabilidade clínica. Ou eu posso realizar métodos complementares em que eles não têm a condição para aquele paciente especificamente. E daí eu vou lá e faço esse exame e faço, poxa, olha, o meu exame para esse paciente ele não ajuda. Então, sem dúvida nenhuma, o Doppler tem uma oportunidade muito grande para esse tipo de avaliação.
Eu acho que o principal do Doppler em relação aos outros métodos, né? O método que seria o padrão ouro, né? Seria a angiografia. Então, você precisaria deslocar esse paciente para fazer um exame em um outro setor. Enfim, uma coisa que muitas vezes é inviável. Então, o Doppler transcraniano é um aparelho portátil, né? Que você está ali na beira-leito e aí você consegue avaliar, então, se você tem uma parada circulatória cerebral. Juntamente com os testes clínicos, né, que já foram previamente feitos, ou podem ser feitos. Na verdade, o Doppler transcraniano atualmente pode ser feito até antes de se abrir o protocolo oficialmente, né? E ter utilidade para isso. Então, se soma para que você feche, então, esse diagnóstico de morte encefálica, né? O Doppler não fecha o diagnóstico ele mostra que não tem mais circulação, né? Que houve uma parada circulatória. E aí, isso é complementado com os achados do protocolo clínico. Entendi. E também no caso do Gugu teve o fato de que não foi aqui no Brasil, né? Sim. A Nos Estados legislação Unidos é diferente. eles não usam, né? Não. Então. Eles não usam Doppler Não, lá? a maioria dos estados não usa. Lá não tem a necessidade. Você usa somente se você não tiver condições de realizar o exame físico. Daí você usa como método complementar. Aqui no Brasil é obrigatório usar. Entendi. Só que aqui o tempo são 6 horas. É, mais rápido. Então, isso, a partir do que o paciente chega no hospital, que você tem essa suspensa, você tem que aguardar 6 horas para daí abrir o protocolo. E a ideia, acho que a gente pode conversar um pouquinho mais sobre as possibilidades da neurosonologia para intervenção. Então, doutor Marcos, se puder me explicar um pouco Não, mais. com certeza. Então, assim, da parte que a gente tem hoje na prática clínica, a maior parte do ultrassom é usado como exame de guiar esse procedimento. Então, você usa o método ultrassom para visualizar as estruturas que você quer realizar o bloqueio, a intervenção. Então, na dor isso é muito frequente, né? Então, tem vários procedimentos que são feitos, bloqueios de nervos e tudo mais, que faz bastante. Mas a gente tem na neurologia uma situação que é a distonia e a espasticidade, né? Então, eu posso identificar aquele músculo que tem o maior comprometimento, né? Numa distonia, por exemplo, cervical, posterior, eu tenho 4 grupos musculares e às vezes tem alguns que são mais hipertrofiados naquele paciente e eu consigo direcionar de forma adequada e posicionar o medicamento, que é a toxina botulínica nesses casos, no centro desse músculo, onde tem a principal unidade motora. E aí o efeito desse medicamento é muito maior. Então, por mais que as pessoas falem que leva um pouco mais de tempo para executar o procedimento, esse procedimento ele é muito mais assertivo, fazendo com que o paciente tenha menos sintomas, ele evolua melhor por um período maior, que essa toxina tem um efeito mais prolongado, né? E a segurança do procedimento, porque você vai desviar de artérias, de nervos, de veias, né? Então, ele com certeza é uma ferramenta que ajuda muito nesse processo, né? Tem colegas que trabalham somente com isso hoje, né? Com ultrassom guiado para esses procedimentos. Eu acho que é bem isso. É a ideia de melhorar, né, a eficácia do tratamento, né? Então, você ser mais assertivo. Então, acho que nisso a neurosociologia vem para somar em procedimentos que já existiam antes, mas agora você pode ter um resultado melhor, né, nos seus pacientes e evitar complicações. Pegando porque quando você faz as cegas, você pode pegar uma estrutura ali que você não quer, né, que seja atingida, e isso pode colocar em risco todo o procedimento que você está fazendo, né? Sem dúvida. E vocês acham que o ultrassom, ele tem esse estigma de hoje ainda ser visto muito para diagnóstico e pouco para intervenção, ou não? Eu acho que sim, né? Como você fala que você faz ultrassom, as pessoas pensam que você vai estar numa sala para fazer diagnóstico, né? Como é tradicionalmente feito. Mas eu acho que com a divulgação da neurosonologia, o Doppler transcraniano e as outras modalidades, eu acho que isso tem mudado um pouco, principalmente para os nossos colegas neurologistas, né? Acho que hoje eles conhecem um pouco mais e acho que o nosso papel é esse, tentar mostrar para as outras especialidades também que a neurosonologia ela só veio para somar, né? Para estar ali à beira-leito, do lado do doente, junto com a gente ali para tomar a decisão. Isso mesmo. E além acho que assim, mais do que esse conflito diagnóstico-tratamento, eu acredito que o conflito maior é porque no ultrassom o profissional tem que construir a imagem. Nós pegamos aí os Estados Unidos, por exemplo, onde quem faz o exame é um técnico, então ele só faz isso e o médico vai lá e só avalia aquela imagem e tudo mais, então ele não é tão valorizado, né? E a gente tem uma tendência a achar que as coisas americanas são melhores, né, do que as nossas, e isso não é uma realidade. Então, assim, eu acho que uma dificuldade que tem é isso, porque o profissional tem que saber o conhecimento anatômico para construir aquela informação, para ele analisar, então esse é o primeiro ponto. E na parte da neurologia, que o carro-chefe inicial foi o Doppler transcraniano, ele é um exame hemodinâmico. E quando a gente conversa com pessoas que fazem ultrassom,
o Doppler é o que eles menos gostam de fazer, porque ele é um pouco mais trabalhoso, você tem que raciocinar muito do ponto de vista hemodinâmico, de circulação, e isso leva um tempo. Então, acho que isso, talvez no começo, assustou um pouco o pessoal. Hoje, com essas outras ferramentas que adicionam ao Doppler, né, o ultrassom e complementam a formação da neurossonologia, isso vai caindo em terra e vai motivando as pessoas a entenderem mais sobre o método. E eu acho que essa questão de trazer o ultrassom para beira-leito, trazer para próximo doente, é uma coisa que só enriquece o nosso raciocínio clínico, né? Então, e eu acho que para mim é bem diferente, porque quando eu fiz o estágio fora também, então tinha uma médica que fazia, mas tinha técnica também que fazia o exame. Então, às vezes ela achava uma coisa diferente, mas ela não falava nada, ela só registrava as imagens e quem interpretava era médico. Então, a gente quando faz, a gente já bate o olho, já sabe o que está procurando pela clínica do paciente, o que espera daquele exame, né? Então, tem uma crítica muito maior, então acho que isso só soma, né, na nossa prática, né? E eu imagino que se vocês fazem um achado diferente, já vão atrás de algumas outras coisas que talvez o técnico não iria sozinho, né? Isso. Sem dúvida. Legal. Aproveitando esse assunto de beira-leito, eu queria perguntar se a neurossonologia ela pode ser útil para profissionais além dos neurologistas, né? Então, um intensivista, um médico de emergência, como eles podem usar? E é importante eles conhecerem? Com certeza, né? Então, assim, acho que a gente já tem na prática clínica muitos intensivistas hoje que fazem bainha do nervo óptico para hipertrofia craniana, que eles talvez não saibam fazer um Doppler transcraniano completo, mas eles sabem estonar achar a principal artéria do cérebro, que é a cerebral média, e tirar dados também da insonação. Então, acho que já é conhecido da rotina dos intensivistas, eu acho que muitos já fazem, neurocirurgiões também têm interesse. Então, acho que não só neurologistas, né? Acho que temos outras áreas afins aí que... Sem dúvida. E assim, pensando nessa parte mais hospitalar, né, o anestesista também se poderia utilizar, né? A gente faz, por exemplo, monitoramento de cirurgias de carótida, cirurgias cardíacas, que poderiam ser feitas pelo anestesista. Então ficaria muito fácil para ele usar entre as suas ferramentas a monitorização intracraniana, né, da circulação intracraniana, do nervo óptico, desvio de linha média durante esses procedimentos. E olhando um pouco para o lado mais ambulatorial, a gente tem lá o fisiatra, né? Então eu comentei agora dos procedimentos, o fisiatra é um profissional que pode fazer, o próprio anestesista que trabalha em dor, né? Ele pode agregar o médico que trabalha em dor, o reumatologista, né? Avaliando aí as artérias da circulação extracraniana, artéria temporal. Então, assim, eu acho que o espectro dessa ferramenta, a depender do que o profissional executa e com qual área ele trabalha, ele é muito amplo, sem dúvida nenhuma. E eu acho que a gente, né, que ensina, que gosta, né, que é entusiasta da neurossonologia, a gente quer que cada vez mais outros profissionais, outras áreas conheçam e façam e entendam do processo, com certeza, né? Sem dúvida. E hoje, como que tá essa entrada, né? A gente tem, por exemplo, o curso aqui no Cetros da pós-graduação. Hoje o nosso público é mais de neurologistas ou a gente tá vendo outros profissionais vindo atrás? Isso, então a gente tem aqui 2 cursos, né? O curso modular, que é um curso de Doppler transcraniano com o aparelho de ultrassom. Nesse curso, o que eu observo é que tem uma variedade muito grande de profissionais. A gente já teve cardiologista, cirurgião vascular, radiologista, médico emergencista, ultrassonografista, neurologista e neurocirurgião, sem dúvida nenhuma. Na pós, é um pouco mais de neurologistas e neurocirurgiões. Temos cardiologistas, temos radiologista também, mas a principal turma interessada ainda é essa. É claro que a tendência é que eles vão vir primeiro para reconhecer isso, usar isso como prática, mas breve, com certeza, outros colegas vão perceber essa importância. Então, acho que sim. Apesar de ser o carro-chefe, né, a neurologia, a neurocirurgia, né, ser para essa pós-graduação e para o curso, outras especialidades podem se beneficiar do treinamento. Porque assim, se a gente for pegar a pós-graduação de neurossonologia, não tem outro curso. No Brasil, e eu assim, não sei se a Dani sabe, mas eu não sei de nenhum fora do Brasil no modelo que nós temos aqui, da forma que ele é e com as ferramentas que ele tem. Né? A gente brinca, aqui a gente vai desde o bebê até o idoso, porque a gente faz desde a formação no transfontanela, que talvez é o primeiro exame depois da medicina fetal, né? Então o professor Peralta teve aqui na semana passada, retrasada, né? Isso. E falou sobre essa parte que é super legal. E até o velhinho que tem a doença degenerativa. Então, assim, o nosso curso ele tem essa capacidade de abordar várias idades e vários temas dentro da neurossonologia. Quando a gente olha para fora, é muito Doppler transcraniano. Aqui a gente consegue fazer todo esse espectro de especialidades, de subespecialidades dentro da neurossonologia. Eu acho que quando você quer estudar
mais exames da neurossonologia, você vai e faz coisas pontuais, né? Então, acho que é meio como foi a minha trajetória. Você começa com transcraniano, depois você aprende carótida, depois você vai para outro lugar, aprende parênquima. Então, como nesse modelo, nesse formato, nem fora do país também eu desconheço. Realmente é um projeto pioneiro. Legal. Então, e antes da próxima pergunta, para fazer essa propaganda, ouçam o episódio anterior, se vocês ainda não ouviram, com o Dr. Fábio Peralta, que a gente falou sobre gemelaridade. E o que o médico precisa para aplicar a neurossonologia? A gente falou bastante sobre a portabilidade, mas precisa só o aparelho de ultrassom, às vezes que o médico já tem, é o suficiente ou ele precisa de um transdutor diferente, alguma coisa assim? Alguma característica do aparelho, às vezes, também? Para fazer com o aparelho de ultrassom convencional, né, que tem na maioria das emergências e UTIs, hoje a gente, e clínicas também, você precisa de um transdutor linear, que geralmente já tem mesmo, eu acho que é o mais comum, talvez, de ser utilizado, e um transdutor de ecocardiograma. Então, que também, na maioria dos hospitais, as pessoas fazem eco à beira-leito ali, então é uma coisa que você já vê ali o aparelho, você já vê se tem um transdutor, você já tem possibilidade de fazer. Para fazer a modalidade Doppler transcraniano dedicado, que foi esse pioneiro, que foi desenvolvido em 82, você precisa ter um aparelho próprio. Então, aí é um aparelho separado, que é uma tecnologia específica desse método, né? Então, não é tão fácil de ser encontrado. Geralmente, você precisa adquirir o aparelho com um transdutor específico, né, professor? Isso mesmo. E assim, é importante a gente saber, né, que no aparelho com imagem, nós temos vários presets, então várias padronizações desse aparelho para o exame que você vai realizar. Então, no caso do transcraniano, eu tenho que ter o preset do transcraniano. Não adianta eu colocar lá o transdutor de ecocardiografia e ele vai abrir para mim no preset de ecocardio e eu não vou ver nada. E um desafio que a gente tem é que muitos dos applications, dos profissionais que fazem a padronização desses aparelhos, não têm muita experiência com o transcraniano. Então, se você tem um equipamento que às vezes ele tem já uma geração anterior, ele tem uma qualidade um pouco mais difícil para isso. Esses aparelhos mais novos, sem dúvida nenhuma, eles já estão com um preset bem alinhado, mas os anteriores são um pouco mais difíceis. E outro ponto que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala sobre ultrassom, a gente tem duas curvas de aprendizado. Né? A Dani comentou então do Doppler dedicado, que a gente chama, que é aquele que não tem imagem. A curva de aprendizado é formada por uma curva de execução do exame e de interpretação do exame. Né? Então, no dedicado, eu tenho uma curva de execução para aprender a executar esse exame muito longa. Eu já trabalhei com residentes que demoraram 1 ano para conseguir realizar um exame. Nossa. E aqui no nosso curso, né, vou pegar o exemplo de hoje, que a gente fez aqui a parte prática, tiveram vários alunos que tocaram pela primeira vez num exame de Doppler transcraniano e durante 3 ou 4 horas já conseguiram fazer quase uma avaliação de uma circulação anterior inteira. Pelo exame com imagem. Então, essa curva de execução do aprendizado é muito mais rápida. A interpretação, claro, depende de estudar, de ver casos, analisar, então isso leva um tempo maior. Mas é importante perceber essa diferença, né? Que do Doppler dedicado ele tem um tempo mais longo também para a execução. E existe alguma aplicação da neurossonologia ou do Doppler transcraniano para Covid-19? Existe, e tem várias, na verdade, já tem alguns artigos publicados mostrando isso. Né? Então, assim, quando a gente fala do Doppler transcraniano, que seria esse aparelho, né, esse exame para avaliar a circulação cerebral, a gente tem que lembrar que a circulação cerebral é uma circulação de baixa resistência. Né? Então, o cérebro ele tem uma resistência baixa que faz com que a nossa circulação ela seja sempre contínua. Então é como se aquela mangueira tivesse sempre correndo líquido dentro dela. Diferente das situações musculares, né, em que nas estruturas musculares essa circulação ela é mais pulsada, né, então ela chega a ter às vezes até um refluxo. E isso é o padrão normal. Nesses pacientes, então, que têm Covid, uma das alterações que a gente observa é esse aumento da resistência desses pacientes. Porque eles fazem, às vezes, alterações ventilatórias tão importantes que o cérebro tenta economizar isso e faz um fechamento da microcirculação. E daí isso tentando poupar faz com que tenha um aumento dessa resistência. Qual que é o problema disso? Isso piora a circulação cerebral da microcirculação, causando mais danos desses pacientes. Então eu posso usar essa ferramenta como um preditor prognóstico desse paciente. Né? Então eu posso avaliá-lo, interpretar essa alteração e seguir esse paciente. Inclusive acho que tem trabalhos sugerindo, né, professor, que talvez essas alterações possam explicar de alguma forma algumas alterações de memória, de cognição, que têm sido descritas mesmo 6 meses após, né, o paciente ter tido a doença, né. E os outros trabalhos também que têm sido publicados, bem interessantes, né, sobre embolia.
Então, porque quando você coloca o Doppler para monitorizar a circulação cerebral, tudo que passa no sangue, se você tiver algum tipo de êmbolo, alguma coisa, você tem uma probabilidade de encontrar no Doppler a presença desse êmbolo. Então, tem alguns trabalhos mostrando que pacientes com COVID talvez tenham êmbolos mais frequentes por causa do processo, né, de trombose, enfim, são bem interessantes, né, pessoal, o Sem trabalho. dúvida, são vários estudos que mostram, né? Vários que eu digo são poucos ainda, mas do Covid tudo é muito novo, né? Não tem Mas sem muito como, dúvida, né? né, o comprometimento neurológico desses pacientes tem uma relação vascular, tem uma relação da trombose, né, de um efeito pró-coagulante dessa doença, né, pró-trombótica. Então todas essas informações elas estão sendo compreendidas, né? Mas já tem estudos mostrando isso, sim. E a gente conseguindo talvez ter esse fator preditivo, a gente pode fazer alguma coisa para prevenir ou reduzir os danos? É você se antecipar, né? Então a ideia tem que ser essa sempre. Então, poxa, se eu vejo que esse cérebro está tendendo a ter um sofrimento, talvez a minha intenção inicial seja desligar esse cérebro, né? Fazer uma sedação mais agressiva, mais precoce, para que esse cérebro não sofra com essa hipóxia, com essa falta de oxigenação. No caso da microembolia, é você otimizar os tratamentos anticoagulantes, né? Os tratamentos que tentam evitar que esse coágulo que está se soltando de algum sítio, está se formando na circulação e indo para a circulação cerebral, acabe tendo um evento maior. É isso mesmo. E tem sido usado em casos de pacientes já? A gente tem visto ou não mais estudos e não tanto a aplicação hoje? Eu acho que, na verdade, no caso do Doppler transcraniano, acaba sendo em centros que você tem formação de especialistas, né, em neurologia vascular, que acabam tendo a curiosidade de monitorizar os pacientes e começaram a ver que tinha alguma coisa diferente, mas não em termos de protocolo, de conduta, vamos fazer um Doppler e para ver se esse paciente tem chance de evoluir para algum desfecho desfavorável, assim, de protocolo, é mais em serviços que já tem essa rotina de fazer esse tipo de exame, né? Eu acho que o maior desafio, né, na prática clínica para isso é que nesse contexto o profissional que faz o exame ele está fora dessa unidade e que é uma unidade super complicada de você acessar, né, porque são pacientes de UTI que tem todo um isolamento, todo um cuidado. Então, qual seria o mundo ideal? Que esse colega que está aí dentro conseguisse executar, né, esses exames, porque ele vai auxiliar na decisão dele, né? Assim como ele executa uma punção guiada, né, uma punção acesso central guiado, algum procedimento guiado, esse intensivista, esse emergencista que está lidando com esses pacientes poderia usar dessa ferramenta para fazer essa análise e ter essa tomada de decisão. Entendi. Então a gente meio que volta para aquela questão de que seria legal que mais profissionais Sem conhecessem essa Uhum. técnica. É interessante isso, como é atual ainda por cima, Muito. né? Vamos falar um pouquinho da pós, doutor? Vamos lá, vamos contar. E eu acho que para contar da pós eu vou contar um pouco da minha história aqui no Cetros, né? Legal. Então eu acabei caindo aqui no Cetros por um amigo que me indicou, né? E foi muito interessante porque a gente está na sala em que eu fiz minha entrevista com o Dr. Cláudio, né? Uma pessoa fenomenal, assim, que me ensinou muito nesses 2 anos que eu estou aqui. E eu comecei trabalhando então nesse curso modular, que é o curso de Doppler transcraniano, e eu sempre tive essa angústia de querer aprender, de poder levar o conhecimento. E eu sentei com o pessoal daqui, fizemos uma reunião e eu criei esse projeto da pós, né, em neurossonologia, que foi um desafio, na verdade, porque eu não executo todos os exames, né? Eu não tenho habilidade para fazer toda essa neurossonologia da forma que ela tem que ser feita. Então eu conversei com colegas que atuam nisso, a Dani é uma delas, que está aqui comigo ajudando um monte, né? E a gente bancou isso e hoje a gente está, então, com a pós em andamento. Essa pós ela é composta de 12 módulos, 13 na verdade, 2 que são de metodologia científica, 1 que é EAD e os 10 módulos presenciais, né? Uma vez por mês a gente se encontra durante 3 dias. E é interessante porque a gente desenvolveu esses módulos como se eles fossem blocos. Então são blocos de 3 meses. O primeiro bloco de 3 meses é o estudo da circulação. Então, o estudo vascular extracraniano e intracraniano. Então, o aluno que fizer essa formação, ele vai conseguir fazer um estudo dos vasos do pescoço, da carótida das vertebrais e da circulação intracraniana. E no terceiro módulo desse primeiro bloco, é os estudos de monitorização. São os estudos que a gente comentou da parte de terapia intensiva, da anestesia, da cirurgia, de pesquisa de embolia paradoxal, que é um tópico super importante, né, que a gente pesquisa o forame oval patente, que hoje a gente sabe que ele é um fator de risco para AVC isquêmico, tendo até um tratamento específico para um grupo de pacientes. E assim, por isso que até que eu acredito que os cardiologistas procurem o curso modular e tem um cardiologista fazendo após com esse interesse também. Então esse bloco primeiro seria dessa parte vascular.
O segundo bloco, que são os outros 3 meses, é a parte de parênquima cerebral. Então, nessa parte de parênquima, a gente começa com o transfontanela. Então, no primeiro final de semana é transfontanela. E nos outros 2 finais de semana é a avaliação das estruturas encefálicas do adulto. Então, a gente usa as mesmas janelas que a gente usa para o Doppler transcraniano para avaliar o desvio de linha média, a alteração da substância negra na doença de Parkinson, a hidrocefalia e o estudo do nervo óptico, da bainha do nervo óptico pela janela do globo ocular, janela transorbital. No terceiro bloco de módulos é o bloco periférico. Então a gente tem os primeiros 2 blocos de doenças neuromusculares, que é diferente do exame músculo-esquelético. Né? O exame músculo-esquelético ele é muito voltado para patologias traumáticas, para patologias associadas a lesões da musculatura, enquanto que no nosso bloco de doenças neuromusculares ele é voltado para patologias neuromusculares, por exemplo, distrofias musculares, miopatias inflamatórias e neuropatias periféricas. Inclusive, né, aqui a gente vai ter uma colega que é excelente nessa área, ela tem uma formação há mais de 10 anos, que é a Ana Lucila, que é uma colega nossa, e ela vai trazer muito conhecimento dessa área para os alunos, sem dúvida nenhuma. Esse bloco, então, o 9º mês termina com a parte de procedimentos, então procedimentos de bloqueios de nervos, de plexo, de raiz, né, guiado pelo ultrassom, e o 10º módulo, que ele daí é um módulo independente desses blocos, ele tem a característica de ser um módulo que ele vai ser executado para protocolos. Então o aluno ele vai executar protocolos específicos. Como a Dani comentou, né? Então a gente não precisa fazer o exame todo. Muitas vezes eu posso direcionar esse exame para aquele meu interesse. Não preciso ficar fazendo o exame inteiro para raciocinar, eu posso direcionar o que faz com que eu ganhe tempo e possa tomar com a decisão de forma segura. E aí termina a nossa pós-graduação, então, que eu estou super feliz em participar, em ter auxiliado a dar início a isso, e a gente torce para que ela dure por muitos e muitos anos. E o que eu acho importante a gente destacar também, né, doutora, é que o curso tem uma parte prática muito importante, né? Com certeza. A parte prática é bem intensiva, assim, realmente a gente pode ver os alunos se desenvolvendo, né? Então você vê que o aluno coloca a mão na massa, ele tira dúvidas e a curva de aprendizado é muito grande. Isso faz muita diferença quando você está falando de curso de ultrassom, né? Se o aluno não coloca a mão no ultrassom e tem a própria experiência dele, não é a mesma coisa que ler no livro, né? Do que ver uma aula. Com certeza. E todos os módulos têm parte prática, né? Sim, então, desde o comecinho. Uhum. Legal. E a gente tem mais alguma... Dessa parceria sua aqui com o Cetros, veio mais algum curso de neurologia? Então, nesse projeto com o Cetros, né, a gente já tem esses 2 cursos que a gente comentou, né? O de Doppler transcraniano e esse da pós, e agora a gente está começando a desenvolver o curso de cefaleias, de manejo das cefaleias, que é um curso voltado para procedimento em pacientes com dor de cabeça. Então, diferente só do diagnóstico, do tratamento medicamentoso, a ideia é treinar esse médico para que ele possa tratar esse paciente de forma integral, da forma mais completa possível. O que é importante, né? O que eu vejo de gente com dor de cabeça... Cefaleia é uma das principais causas, né, de abstinência ao trabalho, de morbidade, né? Sem dúvida nenhuma, é um tema muito importante. Legal. Então, vamos deixar os links desses 2 cursos na descrição do episódio. E eu acho que, por enquanto, é isso. Queria agradecer mais uma vez, Dr. Marcos, doutora Daniele, pelo bate-papo. Foi muito legal. Muito obrigada por terem topado e vindo. Obrigado a vocês. Eu que agradeço. E é isso. Até o próximo episódio, pessoal.